Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Superação, uma palavra simples, mas Repórter com Fernanda inúmeros Moilaerte, Brasília significados. DF. O termo pode indicar a mudança de uma situação ruim para um fato bom, por exemplo. Pode ser a recuperação de algo ou ainda um ato de progresso. Mas superar um acontecimento não é nada fácil. Muitas vezes essa volta por cima envolve dor e desafios e leva muito tempo. Alexandre celebra a vida porque já esteve à beira da morte. Durante 18 anos, trabalhou no sistema de transmissão de energia. Fazia a inspeção e a manutenção de torres de alta tensão no Rio de Janeiro. 14 de janeiro de 2011 parecia mais um dia de trabalho. Alexandre saiu para cortar árvores que se aproximavam da fiação elétrica. Só que as ramificações passaram perto demais. Sem a distância de segurança necessária, os galhos romperam o arco elétrico, eletrocutando ele e ferindo outros colegas. O choque foi tremendo. Naquele Alexandre momento, Martins, técnico por de segurança alguns do segundos, eu perdi a consciência. Lá naquele chão, num local de difícil acesso, carecendo de socorro, nós infelizmente tivemos que esperar por muito tempo até que esse socorro viesse. Aproximadamente 6 horas. Foram 6 horas de agonia. 6 horas aguardando que o helicóptero do Corpo de Bombeiros fizesse o nosso resgate. Ao todo, 3 longos meses de sofrimento e internação. Das 26 cirurgias realizadas, 3 foram para amputações de dedos dos pés e das mãos. Ao voltar para casa, ao receber alta do hospital, parecia que tudo iria se encaixar, tudo iria se resolver. Infelizmente, foi ainda pior. Eu perdi muito peso no período que fiquei hospitalizado. Então, andava de cadeira de roda, necessitava de cuidados adicionais. Foram momentos realmente difíceis. Mas eu queria viver. Eu precisava mostrar para as pessoas o quanto era importante acreditar numa virada. Os empregadores precisam ficar atentos porque possuem responsabilidade civil pelos contratados. Casos como o do Alexandre configuram o que chamamos de acidente de trabalho. Funcionários que passam por problemas durante o expediente no ambiente laboral têm vários direitos assegurados. Se a doença ficar comprovada que é decorrente Cíntia do Barreto, trabalho, advogada ele trabalhista. tem direito a um afastamento e o afastamento dá garantias a ele. Depois do 15º dia, o INSS cobre esse pagamento e quando ele retorna, inclusive, ele tem uma garantia de emprego de 12 meses. Então, assim, tem bastante proteção. Os gastos com medicamento, eventualmente, se for um caso de algo que precise de uma prótese, de um tratamento médico, de um tratamento psicológico, psiquiátrico, todas essas despesas médicas, se elas decorreram de um ambiente de trabalho que não era sadio, elas precisam ser custeadas pelo empregador. O artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho obriga as empresas a fornecer gratuitamente equipamentos que ofereçam proteção completa contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Essa proteção com equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, que sejam certificados, que tenham prazo de validade conferido, que sejam suficientes, que sejam adequados para determinada função, isso é fundamental. O acidente de Alexandre serve de alerta. A péssima experiência também conscientiza outras pessoas. Fora do trabalho habitual, ele hoje dá palestras. Se dedicou também à produção do livro Choque da Vida, que conta o antes, o durante e o depois da tragédia vivida. Foram momentos alegres, onde eu podia compartilhar em palestras essas experiências, mas foram também momentos de muita reflexão. Porque não foi fácil. Passar todo esse processo e relembrar em palestras não foi fácil. Corpo são, mente sã. Uma frase clichê, mas muito verdadeira para que a gente saiba se comportar diante de alguns acontecimentos da vida. No trabalho, então, ela é essencial na rotina do dia a dia. A empresa realmente é quem está pagando você e você está ali para atender a demanda da empresa. Dório, psicóloga. Mas você precisa estar saudável
para conseguir atender a demanda da empresa. A partir do momento que você não estiver mais saudável, você não atende a demanda da empresa, a empresa te descarta e aí coloca outra pessoa no lugar. Então, foi um trabalho, foi uma coisa assim absurda que a pessoa acaba fazendo e no final ela acaba perdendo muito mais do que se ela tivesse dado aquela pausinha ali que não atrapalharia o trabalho dela. Em São Paulo, a Marília costumava ter uma vida para lá de atribulada. Eu era essa pessoa que sai de casa, né, às 7 da manhã e só volta Marília depois Chaves, das 8 da roteirista. noite. Sempre tentando resolver as coisas da vida no meio do trabalho, que eu acho que é a vida da maioria das pessoas que trabalham em escritório, nos grandes centros urbanos, né? Então eu tentava fazer academia na hora do almoço, comia sempre em restaurante, em quilo, em lugares assim fora. Eu tentava resolver coisas de banco e eu passava um tempo no trabalho que me deixava exausta, assim, tanto da interação com as pessoas quanto de ter que estar ali, né? De não estar em casa e eu produzia muito pouco. A roteirista já não rendia mais. Pensando na exaustão e nas consequências do excesso de trabalho, decidiu mudar de vida. A superação aqui teve outro sentido. Vivia um descontentamento que era diário e que era eterno. E eu não imaginava a vida de outra forma, de jeito nenhum. Né? E daí na terapia eu entendi que talvez eu precisasse sair desse sistema de trabalho e que ele muitas vezes combina com muita gente, não é que ele é errado, mas não combinava comigo. Um relógio apressado, um tic-tac que mostra uma corrida contra o tempo. Quem trabalha literalmente com a corda no pescoço esquece de otimizar o que faz. Às vezes a gente está envolvido no nosso trabalho, um batente muito grande, e a gente acaba se perdendo ou se desesperando diante do fato de termos muitos afazeres. Então a gente pode fazer todos os dias pela manhã um planejamento, seja escrito, seja mental, porque aí a gente se organiza. Outros hábitos saudáveis ajudam na nossa saúde mental. Anote aí, praticar exercícios físicos deve estar no checklist. Produzimos melhor quando damos uma pausa. Assim, descansar e respirar novos ares são boas práticas. Alimentação adequada e ingestão de líquidos com frequência não podem faltar. A meditação acalma a mente e, claro, a convivência com quem a gente ama deve ser prioridade. Ter um convívio social é muito importante. Aqui vale mais a qualidade do tempo do que a quantidade. A gente passa muito mais tempo realmente envolvido com o trabalho do que com a família e com o lazer. Mas o momento em que a gente estiver exercitando, exercendo esse papel do lazer, a gente tem que estar inteiro ali. E quantas vezes você já ouviu falar que as dificuldades e os problemas fortalecem o ser humano? Ariel poderia ser considerado um caso perdido. Foi preso aos 19 anos por tráfico de drogas. A história triste, no entanto, ganhou um final feliz. Na cadeia, ele conseguiu enxergar a liberdade. Não aquela física, sonhada por muito tempo, mas a mental mesmo. Na verdade, eu tive que superar, né? Não tinha muito o que fazer, eu já estava lá. Eu tinha que achar uma solução do meu problema, eu tinha que achar uma ocupação para minha mente. E a barbearia foi o que me distraiu, que me ocupou, que me deu um foco, entendeu? Mas já estava lá, o problema já estava lá, então tinha só que conseguir caminhar. Ele transforma absolutamente tudo em arte, mas nada aqui veio de graça. Eu aprendi com as piores ferramentas, né? Eu não tinha uma máquina, eu não tinha, um equipamento próprio para poder cortar. Então quando, ganhei a liberdade de sair e conseguir ter um equipamento próprio para cortar, então foi muito mais fácil. Aos 27 anos, Ariel faz um sucesso danado. Tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Colocou Brasilândia no mapa da beleza mundial. Atrai todo tipo de público interessado numa barba bem feita e principalmente num corte afiado. Imagens. Corte de cabelo com fios vermelhos. Sai vapor deles. Para quem não sabe, o Ariel também é conhecido como Rei do Blindado. Dá só uma olhada nesses penteados. Após cortar cabelo do cliente, Ariel coloca a mão em cima do corte. Leva o dedo indicador O trabalho tem prosperado e o barbeiro empresário pretende franquear o negócio ainda este ano. Uma prova de que a superação é capaz de fazer quem enfrenta um grande desafio vencer na vida. O meu maior desafio foi retornar um convívio com a sociedade, né? Aquele medo das pessoas
terem um preconceito, de onde você chegar as pessoas ficarem com medo. Então isso daí foi o meu maior desafio, mas eu percebi que rapidamente, eu contando a minha história e mostrando que de fato o Ariel, né, ele se tornou uma nova pessoa, as pessoas me deram credibilidade, então eu consegui superar esse desafio. Você vai conhecer agora a história do Ângelo, um psicólogo que foi para-atleta e se descobriu mesmo fazendo pães. Em 2010, no auge da juventude, Ângelo virou a noite com os primos na balada. Na volta para casa, eles sofreram um grave acidente. Bateram o carro e, numa fração de segundos, viram a vida se transformar. Quando acordou, já no hospital, Ângelo recebeu a notícia da amputação de um dos braços. E aí eu pensava, bom, tudo isso que aconteceu na minha vida tem um sentido. Eu perdi o braço, mas eu vou ser um atleta olímpico, posso ganhar uma medalha olímpica. Então eu tinha essa motivação na cabeça, né? Imaginava que isso pudesse acontecer. Os treinos foram intensos, ele era fera no triatlo, mas a descoberta de um hipertireoidismo fez com que novamente tivesse que parar. Essa foi uma fase muito difícil da vida, mas também foi um divisor de águas no sentido de poder contar com todas as pessoas que me acolheram, né? Cuidaram de mim. Sem o esporte, sabendo que em pouco tempo seria pai, Ângelo lembrou da infância. A memória afetiva do avô em uma padaria e do pai vendendo pães fez com que ele se inspirasse. Nascia aí o pão garimpeiro. Comecei a investir, construí uma edícula no fundo de casa, comprei um forninho, comprei uma maceira e aí aos pouquinhos a padaria foi crescendo. A habilidade aqui não falta. Rapidinho a massa do pão vai ganhando forma. Para mim, o que fica de aprendizado até esse momento da minha vida é que a gente precisa se adaptar. Quando eu falo em adaptação, eu prefiro a palavra adaptação do que superação. Porque superação dá a sensação de que você é melhor do que os outros, de que você supera, ou que você tem uma habilidade especial de superação. E, na verdade, todos nós, seres humanos, estamos nos adaptando às situações da nossa vida diariamente, né? Não é porque eu perdi um braço e hoje sou padeiro que eu sou superior, porque eu superei essa situação. Eu consegui me adaptar, né? Transformar dentro dos recursos que eu tinha, me transformar para conseguir ser produtivo, para conseguir prosperar hoje, né? Um grande padeiro não revela o segredo do sucesso, mas neste caso a receita mágica é a felicidade. Hoje eu me sinto muito realizado porque eu me sinto um artista fazendo essa arte, né? Isso contempla também o meu histórico de acreditar que a arte é o princípio para a gente ser um ser humano melhor, né? Então acho que todo dia eu estou buscando cada vez mais aprimorar minha habilidade em expressar o meu amor, né? pelo que eu faço e indiretamente pelas pessoas que estão ali consumindo o pão também. A gente continua falando de superação já já. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira conta histórias de brasileiros que conseguiram vencer a depressão e acabar com o vício em drogas. Não saia daí, o intervalo é rápido. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Dizem que o nosso maior adversário está dentro de nós. Essa frase faz todo sentido para o Ângelo. Aos 17 anos, ele começou a sentir fortes dores na perna esquerda. Com os exames, o diagnóstico, um tumor maligno e a necessidade urgente de cirurgia. O tumor era muito enraizado, estava muito profundo e quis tirar minha perna já naquele momento, sem eu imaginar que eu ia ter que amputar a perna. A data ficou marcada na memória, 10 de agosto de 1994. O medo de sair de casa e ser alvo de preconceito era grande. Se eu me fechasse em casa, se eu me tornasse vítima da situação, eu não ia conseguir levar adiante a minha vida. A prótese devolveu a autoestima de Ângelo, que voltou a estudar, a trabalhar. Tudo parecia ir bem, até que 3 anos depois, um outro tumor, na altura da cicatriz da amputação, fez com que ele passasse por 40 sessões de radioterapia. Devido ao tratamento, eu tive que colocar bolsa de urostomia e colostomia, porque a radioterapia queima o intestino.
queimou o intestino e queimou a bexiga, né? Literalmente queima, porque é uma radiação. Então, mais uma vez eu me deparei com a falta de informação para lidar com essas duas, com essa nova realidade, digamos assim, que era usar a bolsa de urostomia e colostomia. A vida seguiu. Ângelo se formou em geografia, casou, foi aprovado em concurso público, viajou o mundo. Só que foi no esporte que se encontrou. Em Lago, Ângelo rema em movimento de frente para trás. Ele rema, faz trilhas, caminha debaixo de um sol de rachar, malha, escala paredões de rocha em meio à cachoeira. Com pulos, Ângelo escala uma rocha por vez. Há 2 anos é assim. Para onde vai, leva o gorro vermelho. Não por acaso ficou conhecido como Saci Trilheiro. Mais que uma forma de encarar as limitações com humor e leveza, o apelido dado por ele mesmo é uma bandeira da superação. Difícil foi chegar nesse ponto, foi vencer a mim mesmo, conseguir bloquear esses meus medos que eu tive de aparecer em público, de pensar que eu não conseguiria. Isso foi difícil, toda essa trajetória. Mas viver hoje do jeito que eu vivo, viajando, indo para trilha, isso é o resultado de anos e anos de esforço contínuo, falando para mim mesmo, você não precisa se incomodar com os outros. Nem todo mundo tem força e estrutura emocional para enfrentar as adversidades impostas pela vida. Às vezes, no momento mais difícil, muita gente acaba tendo de lidar com doenças psicológicas. Doenças de cunho psicológico, notadamente a depressão e todos os demais transtornos psicológicos e Eduardo Dantas, especialista em direito médico. A adição em drogas, a adição em bebidas alcoólicas, tudo isso está abrangido por esta obrigação do Sistema Único de Saúde de tratar a população. Só a depressão, por exemplo, atinge aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Os dados da Organização Mundial da Saúde preocupam, mas fico alerta, não dá para confundir momentos de tristeza com depressão. Todo mundo fica triste em algum determinado momento da vida. Hoje eu acordei, eu não estava assim tão disposto, estava mais cansado, dormi mal, trabalhei muito, então a gente dá aquela baixa de energia. A depressão, ela tem uma série de acontecimentos ali, de fatores que vão deixando a gente realmente naquela situação mais crônica. A psicóloga faz uma analogia da doença com o comportamento do melhor amigo do homem. Eu estou aqui agora conversando com você e o meu cachorro está aqui do lado. A hora que eu terminar, se eu for na cozinha, o meu cachorro vai comigo. Se eu for no meu quarto, meu cachorro, se eu for ao banheiro, meu cachorro vai comigo. Se eu fechar a porta, ele arranha a porta querendo entrar. E a depressão é assim. Ela segue a pessoa aonde ela estiver. Bairro do Pirambu, Fortaleza. Esse é um espaço de terapia comunitária. Adalberto é fundador do projeto 4 Varas. Costuma dizer que enquanto o hospital acolhe a patologia, a iniciativa acolhe o sofrimento. Em 33 anos, milhares de pessoas já foram atendidas. São pais de famílias, mães de famílias, professores, Adalberto Barreto, psiquiatra e fundador do projeto. Trabalhadores, cuidadores em geral, porque quando a gente cuida muito dos outros, se não cuidar de si, a gente termina adoecendo. Então, uma das nossas atividades aqui é cuide de si para melhor cuidar dos outros. Hoje, Paulo é terapeuta cuidador, mas quando chegou aqui, não estava bem. Ansioso, coração acelerado. E foi aqui, através do resgate da autoestima, onde eu me encontrei. Fiquei como voluntário após ser cuidado e hoje como funcionário aqui do projeto. O Repórter Justiça vai contar agora a história deste homem, marcada pelo vício das drogas, pelo crime organizado, prisões e o sofrimento de quem viveu na rua. Ele conseguiu mudar o próprio destino, deu a volta por cima e carrega uma trajetória de superação. Mais do que isso, esse é Henrique França, o homem que transforma a vida de milhares de pessoas. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao tempo. Henrique tinha apenas 11 anos quando bebeu e fumou pela primeira vez. Vendo meus pais bebendo em casa, eu fui ali e dei um gole de cerveja, né? E comecei a fazer isso algumas vezes repetidas. Henrique França, mas aonde eu me achei mesmo foi na maconha, na cannabis, né? Que eu fumei no Rio de Janeiro pela primeira vez e com 11 anos também, e ali eu comecei a descer uma escada, né? Rumo a um fundo de fossa, né? Que fundo de poço, a água é limpa, inodora,
insípida, incolor, né? É fundo de fossa mesmo, a dependência química é fundo de fossa. O álcool e a maconha foram passaporte para outras drogas, como a cocaína e o crack. Não aceitei tratamento, fui expulso de casa e com isso a única maneira de eu sobreviver usando era conseguindo vender para sustentar meu vício, né? Eu não vendia por ser traficante, né? Eu vendia para sustentar o vício. Seduzido por um esquema que movimenta muito dinheiro, se arriscou em pelo menos 15 viagens, até ser descoberto. Aeroporto de Paris, 15 quilos de cocaína, preso pela polícia francesa e Interpol. Como que foi aquele momento para você, Henrique? Eu tava numa roleta russa, né? Eu estava esperando que uma hora uma bala me atingisse. E foi o que aconteceu, porque tinha uma comitiva de policiais da Interpol e da aduana francesa me aguardando na saída do avião em Paris. Então ali eu estava sendo investigado já há algum tempo e finalmente eles botaram a mão em mim. Após cumprir pena em regime fechado por 3 anos, voltou ao Brasil. Parou de vender drogas, mas não de consumir. Eu só me atentei que eu precisava sair dali quando eu vi que eu não poderia ser pai. A mãe dos meus filhos estava grávida, da nossa primeira filha, e ali eu vi que ela não ia deixar eu chegar perto da criança e eu me questionei, né? O que eu estou fazendo? O nascimento da filha foi o combustível para começar o tratamento contra a dependência. Cada dia é uma luta. Nessa batalha incessante já são 13 anos, sem qualquer contato com as drogas. Superar o Henrique, superar o vício, superar o tráfico de drogas, é o mínimo que eu deveria fazer. Ser um membro produtivo da sociedade era o mínimo que eu deveria fazer. Mas, na verdade, eu deveria devolver para a sociedade com muita nobreza a oportunidade que eu estava recebendo. Henrique fundou a ONG Salve a Si e hoje ajuda dependentes químicos a ter uma vida longe de substâncias químicas. Fundei a unidade masculina, já atendemos cerca de 8 mil homens lá e agora em julho a gente abriu a Casa Maria de Magdala aqui em São Sebastião, que nós já estamos aqui com cerca de 30 mulheres. Coincidência ou destino? A chácara onde Henrique recebe as mulheres acolhidas pelo projeto é o mesmo lugar onde ele se internou no passado. Casa em meio a muitas árvores. A gente tem yoga, artes, artesanato, biodança e as reuniões terapêuticas com a Mona Lisa, nossa conselheira, que a gente estuda os 12 passos, que é o fundamental da recuperação. Lauana enfrenta o alcoolismo e a dependência de outras drogas. Para ela, a história do Henrique dá esperança e força para seguir em frente. Ele é uma referência, ele é um pai pra gente. Ele chega aqui, ele dá bronca, eu acho que a história dele, ele foi um guerreiro, né? Porque se ele conseguir, eu acho que qualquer pessoa pode conseguir. Com a força de vontade que ele tem, a gente também pode ter e conseguir sair do mundo das drogas, que não é uma coisa nada boa. Como que você se sente transformando a vida de tanta gente, Henrique? Eu me sinto um privilegiado. Essa é a verdade. Para mim é um privilégio ter sobrevivido a 23 anos de uso crônico de todo tipo de droga, a mais de 10 anos de tráfico, a 3 anos de prisão, há alguns meses morando na Cracolândia de Brasília e hoje está com sanidade e com saúde para poder fazer esse trabalho. Eu me sinto primeiramente um privilegiado e sem dúvida que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco vamos mostrar as histórias de superação de brasileiros que foram vítimas de preconceito e com muita garra deram a volta por cima. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Luan resume a própria história em uma frase: a maior fraqueza se tornou a maior força. Desde criança ele passa por situações de racismo. Na adolescência, também precisou encarar a homofobia. Por mais que minha pele seja marginalizada, que minha forma de amar seja uma aberração, né? Eu não devo baixar minha cabeça, não devo desistir, tenho que me manter com coragem e me manter vivo e são. O designer pagou caro pela inconsequência dos outros. Teve depressão e tentou tirar a vida algumas vezes. Foi quando percebeu que, para seguir em frente, precisava de terapia. Luan vai se casar e marcou na pele essa batalha contra o preconceito. A tatuagem se tornou um símbolo. Gato passa por ele. Se tornou um símbolo de resistência, superação, resiliência, de redescoberta e de amor próprio. Imagens. Cabelo
cabelo crespo, Jaqueline Trindade Pereira, ou Negra Jaque, como é conhecida pela maioria das pessoas. No hip hop, ela encontrou uma maneira de dar um recado aos preconceituosos. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Jaque na marcha do orgulho crespo. A infância da cantora foi difícil. Na escola, ela e outros colegas negros foram motivo de piada por causa do cabelo. O que um dia foi sinônimo de chateação, hoje é símbolo de orgulho. Eu, com 33 anos, consigo dizer que sou mulher negra, tenho esse cabelo que nasce pra cima. E é crespo, sim, e negra tudo Jaque, bem, rapper. né? Que faz uma essência nossa, enfim, vem de África, desse calor que o cabelo encrespa e ele armazena água. Então, tem toda uma resposta hoje, né? Depois de vários exercícios, vários momentos que eu passei relacionado a isso, a preconceito racial mesmo ligado à nossa estética. A gente tem aí uns 300 anos no mínimo de escravidão no Brasil. O último país no mundo a abolir em 1888, que dá 132 anos. Isso não é nada historicamente, né? Se a gente for pensar. Então, realmente, ela é uma transformação que ela leva tempo e a gente precisa encontrar, inclusive, uma linguagem comum, porque a gente está falando de transformação de valores, de sentidos e de significados para a vivência das pessoas. Esta não é uma cena comum de se ver, mas o Valdir não fica para trás de nenhuma mulher quando senta para fazer crochê. O recepcionista de Santa Catarina é um crocheteiro de primeira. Agora imagine o preconceito vivido por ele. No início foi bem difícil, Valdir Miranda da Silva, 90% são mulheres, né? Eu me inscrevi no curso e cheguei lá, era só mulher. Mas mesmo assim elas me apoiaram e eu consegui vencer o preconceito e hoje estou aí fazendo grandes trabalhos já. Valdir dá um recado para quem pensa que a atividade não é para homem. É uma fonte de renda, né, para suas famílias e ajuda também, né, para desenvolver a mente das pessoas, né. E eu superei esse preconceito e hoje já estou até ensinando algumas pessoas a fazer crochê, né, até meu filho mais novo. Só quem vive o preconceito sabe a dor da discriminação. Histórias de superação inspiram outras pessoas a enfrentar os obstáculos de cabeça erguida, mas nem sempre essa é a realidade. Como cada um reage de um jeito, o reflexo do preconceito pode ser imediato ou aparecer lá na frente, depois de anos. A pessoa pode ficar ansiosa, ela pode ter uma baixa da autoestima, pode até criar fobia na pessoa, a pessoa parar de frequentar determinados locais, o estresse, a depressão que a gente falou, o complexo de inferioridade. Então, assim, são muitos traumas que pode trazer ali naquela pessoa. Vivemos num mundo tão tecnológico, com novas descobertas a cada dia, com a medicina avançada, inteligência artificial. Só que o muro do preconceito ainda não foi derrubado. O preconceito ele é tão perigoso não porque ele é uma mentira, mas porque ele é incompleto. Então, muitas vezes, o preconceito está revestido de coisas que até fazem uma lógica, que talvez a gente até observe empiricamente, mas que se a gente for ver de perto, se a gente for conviver com aquela população ou com aquelas pessoas, a gente vai ver que é mais complexo do que isso. A Constituição Federal, no artigo 5º, estabelece que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não é possível que uma mesma lei seja aplicada de forma diferente dependendo de quem é o destinatário do dispositivo legal. Então, é nesse sentido que a lei é para todos e todos que servem daquela lei devem ter o mesmo acesso a tal. Por muito tempo, Vanessa enfrentou uma luta diária contra a balança. Na tentativa de emagrecer, fez várias dietas mirabolantes, porque cresceu com a ideia de que o corpo gordo não era legal. Eu cresci achando que o meu corpo era errado, que Vanessa Campos, jornalista. Ter uma estrutura óssea como a minha, uma estrutura larga, ter um corpo grande era errado e era sinônimo de doença. Então, boa parte aí, no finalzinho da minha infância para a adolescência, foi de visitas a endocrinologistas, a nutricionistas. Vanessa faz questão de mostrar que o sobrepeso não é limitante e usa as redes sociais para incentivar os seguidores a amar o próprio corpo. As pessoas magras não precisam fazer isso. Elas não precisam provar o tempo inteiro que elas são saudáveis. Por que eu preciso provar o tempo inteiro? Por que é que a gente ainda busca autorização social para existir? E assim termina o Repórter Justiça desta semana.
Já segue a gente no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, nosso canal é o mesmo. Quer entrar em contato conosco? O e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Créditos finais. Produção Marcela Luiz. Reportagem Fernanda Mundaert e Leonardo Ferreira. Edição e texto Fernanda Mundaert. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Lázaro Filho. Assistência técnica Luiz de Mello. Edição e pós-produção Diego Gagliotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição visual. Roteiro Caio Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazin. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soldati. Supervisão. Coordenadoria de gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Social 2021.